A gente vai falar sobre recuperações de radiadores, que se tratando de soldagem de alumínio, é uma das recuperações que normalmente a gente eu digo assim, é onde tem um retorno financeiro muito bacana. Normalmente quem dá manutenção em radiadores, e dependendo da região, se você não tem uma empresa concorrente, eles acabam valorizando muito essa empresa. Então, radiadores, a gente acaba recebendo muitos tipos de radiadores, né? E tanto para fazer manutenção, fabricação, a gente vai estar falando como a gente pode trabalhar. Lucas, eu trabalho com alumínio, eu gostaria de trabalhar especificamente com radiador. É possível? É possível, e a gente vai falar sobre isso. Não, Lucas, eu não queria trabalhar especificamente com radiador, mas eu posso estar recebendo um radiador para estar dando manutenção? É possível também, que é da forma que eu utilizo lá na minha empresa, né? A gente não é... Tipo assim, a Metal Quality não trabalha somente especificamente com radiadores. A gente faz também, né, serviços de cabeçote, serviços em tanques, ou seja, a gente trabalha com soldagem de alumínio. Então, radiadores é uma das opções, e uma das opções que realmente acaba sendo algo bem lucrativo, né, para quem realmente pensa em botar o seu negócio e trabalhar com soldagens de alumínio. Quando a gente fala em manutenção de radiadores, pessoal, eu quero já que vocês entendam o seguinte: não é simplesmente um radiador que, por exemplo, precisa fazer um invaritamento, que normalmente, quando o radiador ele para, né, e ele precisa dar manutenção, ele é preciso fazer o invaritamento. E quando ele é preciso fazer esse invaritamento, né, é necessário que abra um dos lados, né, para que seja feita essa limpeza nele internamente. Então, é um tipo de recuperação que a gente faz, é uma recuperação simples, onde normalmente a gente tem um lado que, né, dependendo do radiador que você escolhe ali para poder fazer a abertura. Tem algumas pessoas que fazem a abertura ali justamente ao redor da caixa, aonde ela foi soldada inicialmente. Tem essa opção, né? Só que às vezes você pega um radiador que ele é muito grande e que acaba isso dando muito trabalho. Então existe uma outra forma da gente fazer essa recuperação, que é fazendo um corte na frente da caixa, tá? Vocês imaginam aqui o radiador, né? Aqui a caixa dele, ó, tá? Vamos pensar aqui na vista superior aqui do radiador. Ele está em pé. Então, algumas pessoas fazem um corte ao redor da caixa, né? Para fazer essa recuperação. Dependendo do modelo do radiador, isso pode ser feito sim também. Mas algumas pessoas fazem também o que? Faz um corte na parte de cima do radiador para fazer essa recuperação, né? Que ela precisa apenas que a pessoa, por exemplo, eu lá na minha empresa, a gente não faz o invaritamento. Então a gente tem algumas empresas que fazem, né, esse tipo de serviço, e tanto as empresas que fazem essa manutenção manda para a gente para recuperar, como também existe também a opção de você fazer o quê? Você pegar, né, de você cortar e mandar para essas empresas, né? Às vezes você tem, sei lá, tem uma empresa bem próximo da sua que trabalha com radiador, e você pode estar recebendo esse radiador, faz o corte, manda para eles fazer o invaritamento, e você depois faz o fechamento. Então, o invaritamento é uma das coisas, pessoal, que acontece muito em manutenções de radiador. Faço tudo que você imagina, imagina cabeçote. Então, cara, eu trabalho também, né, eu tenho uma retífica e eu conheço bem essa questão do cabeçote. Inclusive, em janeiro a gente vai estar fazendo mais um evento online falando sobre a soldagem de alumínio em cabeçotes. A gente vai estar fazendo, né, no final de janeiro. Para quem tem interesse em participar, a gente tem um link na bio do nosso Instagram, onde vocês clicando nesse link, você vai ser direcionado para uma lista de espera. E em janeiro, no final de janeiro, a gente vai fazer um novo evento ensinando como recuperar a altura de um cabeçote, tá? Vai ser um pouco diferente do que a gente fez da última vez. A gente fez em setembro um outro evento como esse, e nesse evento a gente ensinou todo o passo a passo, porém dessa vez vai ser um pouco diferente. Então, Landrinho, eu assisti o primeiro evento, tem algo diferente que eu vou ver agora nesse segundo? Tem, tá? A gente vai recuperar mais uma vez o cabeçote. Não é meus planos ficar só recuperando cabeçote, mas a gente teve uma aceitação muito bacana. Ainda até hoje recebo, né, solicitações do tipo: Landrino, eu queria ter participado do curso e tal. Vai ter outro em janeiro, tá? Então, para quem pensa em participar, clicando no link, vocês vão ser direcionados. Mas falando em radiador, que é o nosso tema de hoje, além do invaritamento, a gente recebe muito radiadores
por exemplo, com porosidades, com trinca, com vazamentos que normalmente você precisa identificar. Às vezes o cliente ele até identifica, né? O cliente ele vai lá, marca onde está vazando, que é o comum, né? Que é para ser normalmente até digo ao cliente, olha, antes de mandar o radiador para a gente, identifica onde está vazando, que isso acaba facilitando. Porque quando ele não manda, a gente tem que testar, a gente vai ter que fazer um teste ali de estanqueidade, né? Coloca um pouco de pressão para poder identificar esse vazamento. Seja bem-vindo, Edson, nosso amigo Japa Weld, seja bem-vindo. Nossa live acabou atrasando um pouco hoje, cara, eu me atrasei um pouco, mas vamos lá. Eu acabei dando tempo nem de eu divulgar nos grupos. Mas com relação a esses problemas que a gente encontra no radiador, né? Ele, por exemplo, ele pode vir com poro, pode vir com trinca, né? Ele pode vir, por exemplo, com batidas. A gente já recebeu muito radiador, que às vezes acontece de você, por exemplo, onde o radiador ele praticamente ele tem a colmeia, né? E tem as caixas. E nas caixas ali ao redor da colmeia, né? Ela às vezes acontece de alguém, por exemplo, bater na frente de uma máquina daquelas que são máquinas grandes, né? E acabar ferindo aquela parte inicial, e você pega aquelas aletas ali e acaba ferindo, por exemplo, 2, 3, 4, 5 aletas ali. E o cara não quer perder o radiador. E aí, Lucas, como é que a gente faz para recuperar esse tipo de peça, né? Como é que a gente vai recuperar o radiador se ele está com esse problema agora, né, de vazamento? Então existe uma forma que a gente utiliza lá na empresa, onde a gente abre essas caixas, tá? Imagina, o radiador ele praticamente ele é formado por 2 caixas laterais, e a colmeia onde ela faz a ligação, né, do óleo. Ela fica circulando ali naquelas aletas, que são várias aletas, né? E essa circulação, ela de repente ela é interrompida por uma batida, por um rompimento, alguma coisa, algum sinistro aconteceu e acabou, né, aquele material vazando. E aí o que é que acontece? Como é que a gente faz para recuperar um radiador quando ele está realmente, ele recebeu uma batida ali no meio da colmeia, né? Porque muitos acabam condenando esse radiador e pedindo outro. E dependendo da batida, realmente não tem o que fazer. A gente tem que condenar. Mas você imagina um radiador grande e ele pegou ali 3, 4, 5 aletas. O que é que a gente faz? A gente corta as caixas, né? A gente retira aquelas 2 caixas do radiador, que praticamente é a colmeia no centro com as 2 caixas. Então a gente retira ela e abre. E naquelas aletas, né, horizontais, você vai identificar qual delas está realmente machucadas, qual foi aquelas que realmente bateu e que está vazando, tá? Existem alguns radiadores que o pessoal chega e diz, Landrino, eu não queria abrir as caixas não, eu queria interromper o vazamento diretamente ali onde está vazando. É possível? Às vezes se você pegar um radiador muito grande, onde naquela região onde bateu, ele tem uma espessura boa para você poder utilizar a soldagem, é possível, tá? Sejam bem-vindos, pessoal que está chegando aí. Se tiverem alguma pergunta, eu estou só falando aqui, mas a partir do momento que se existir alguma pergunta, vocês podem estar fazendo, tá, pessoal? Fiquem à vontade. E aí o que é que acontece? Algumas pessoas querem que a gente faça a recuperação somente ali por fora mesmo, né? Que é o mais rápido. Você imagina, a gente ter que abrir as duas caixas do radiador. Então, o que é que normalmente a gente faz? A gente quando pega um radiador de maior espessura, né, aquelas aletas ali é possível soldar, você vai lá e dá um ponto de solda, e eu já fiz essa recuperação. Porém, a grande maioria não é possível fazer dessa forma, através da solda. Às vezes acontece do cara querer resolver o problema ali de imediato e ele quer fazer apenas uma abrasagem. A abrasagem, Lucas, é algo seguro? A abrasagem, a gente sempre explica para o cliente que não é uma soldagem, tá? Ela age por capilaridade, né? O material ali ele penetra, né? Existe uma espécie de, eu sempre comparo como se fosse uma cola quente, né? Porque o material não existe união de materiais, e normalmente você pega material, por exemplo, vai fazer uma abrasagem de prata com cobre, então não existe fusão, são materiais diferentes e eles não se fundem. Então quando a gente faz isso, né? Quando a gente faz a abrasagem, a gente consegue evitar o vazamento, e dependendo da pressão daquele radiador, ela vai, né, evitar o vazamento. Porém, você não vai ter a resistência que uma solda tem. Então, normalmente a gente explica dessa forma para o cliente. Agora, às vezes o cliente ele quer resolver algo de momentâneo ali. Não, eu quero botar esse radiador para rodar, até de repente eu comprar um novo. Landrino, eu estou querendo comprar um novo.
Então, o radiador ele pode ser recuperado dessa forma, por fora, como ele pode ser recuperado, né? Quando a gente isola, ou seja, a gente retira as duas caixas e você isola aquelas aletas que elas estão, né? Os tubos, as conexões que elas estão vazando, vocês vão ter que fechar dos dois lados. Depois eu vou fazer até um vídeo prático, né? A gente, na verdade, vai fazer uma prática depois mostrando como a gente faz isso. Mas, basicamente, vocês vão ter que isolar, né, essas aletas que estão vazando. E aí você pode me perguntar, Landrini, mas o radiador ele não vai perder, tipo assim, não vai ter um desenvolvimento inferior ao que ele teria se ele, né, do jeito que ele estava funcionando antes? Com certeza. Né? E dependendo da quantidade de aletas que foi comprometida, não vale nem a pena você recuperar. Mas normalmente o mecânico, quando ele está mandando um radiador desse para você fazer uma recuperação, ele já diz, olha, você vai isolar 3, 4 aí, se precisar até uma quinta ou sexta, e vai rodar. O cara já sabe, às vezes o cara tem experiência já de ter feito isso em outro momento, e ele não tem problema com vazamento, né? Tipo assim, o radiador, mesmo ele estando isolado ali, com 3, 4, 5 aletas ali, ele mesmo assim ele funciona super bem, tá? Então assim, alguns fazem somente o fechamento dessas aletas e deixa ele rodar lá até o dia daquele radiador ele realmente não servir mais para nada, e outros fazem essa manutenção para a máquina não parar. Cara, eu não posso ter essa máquina parada, então coloca a máquina para rodar e já solicita um radiador novo, né? Então é um serviço bem comum em nossa área. Então, além dessa questão do fechamento das aletas, quando de repente você pega um radiador batido, né, que às vezes o cara, como eu falei, né, quer fazer só uma abrasagem ali por fora, e muitas das vezes o cara quer resolver. Então, quando a gente quer resolver, a gente realmente faz o fechamento das aletas. A gente tira as duas caixas, né, corta elas com disco de corte, deixa somente a colmeia no meio. E naquela parte ali, você identificou que tem 3 aletas que tá ali, 3 tubos daqueles ali que tá vazando. Então naquele ponto ali vocês vão fechar dos dois lados. Lucas, eu posso fechar só de um lado? Não. Tem que fechar dos dois lados para que realmente ele pare de vazar. Porque você imagina, fechei esse lado aqui, e aí o óleo circulou e ele veio aqui e ele penetrou e vazou no mesmo canto. Então assim, não é somente de um lado, a gente tem que fechar dos dois lados para depois a gente vir com as duas caixas, tá? E essas caixas depois novamente serem soldadas. Então é uma recuperação normalmente que ela acaba sendo um pouco mais cara quando precisa fazer dessa forma. Não somente isso, um tipo de serviço bem comum também na soldagem de radiador é a fabricação das caixas, tá? Landrini, para que o pessoal pede para fabricar a caixa? Acontece muito de o pessoal receber radiador onde a caixa ela é, por exemplo, de plástico. E aí, plástico, como vocês sabem, né, não tem a resistência de um alumínio, do ferro, do latão, enfim. Existem radiadores de diversos materiais, né, dependendo da aplicação. Mas aí o que acontece? Eu preciso fabricar uma caixa, Andrino, né? Essa minha caixa era de plástico e ela quebra muito fácil. Então acontece muito isso, do radiador ele vir de alumínio, né? A colmeia ser de alumínio, somente as caixas serem de plástico. E aí o pessoal quer fabricar uma nova. E aí essa fabricação de uma nova, ela vai ter que entender inicialmente qual a resistência que necessita daquela caixa. Se você tem, por exemplo, uma caixa de menor espessura, né? Se eu tenho, por exemplo, uma feita de plástico e eu jogo o alumínio ele é bem mais resistente do que o plástico, então eu não vou ter problema. Mas ao mesmo tempo, né, que se eu tiver, por exemplo, uma chapa de aço carbono aqui e eu quero colocar um alumínio, eu tenho que ter muito cuidado. Porque de repente você vai estar colocando o alumínio, ele é menos resistente, né? Ele tem menos resistência mecânica do que o aço carbono ou dependendo do material. Então, aí, será que esse alumínio vai resistir? Então, tem que ter muito cuidado no momento de você selecionar o material para se fazer essas caixas. Essas caixas, inclusive, muitas delas já vêm prontas, né? Ela tem muito radiador que vem feito de alumínio. Só que existem alguns modelos de radiador que eles não têm a caixa dela. Então, por exemplo, eu já recebi solicitações de algumas empresas para Lucas, eu tenho a colmeia e eu quero que você fabrique somente as caixas de modelos de tais modelos. Porque existem realmente alguns modelos que não vêm assim de fábrica. Então,
para evitar o problema, eles acabam pedindo para a gente fabricar somente a caixa, que normalmente são caixas de menor espessura, né? Material ali de 2 a 3 milímetros para fazer essas caixas. Ó, o David colocou aqui, o que é caldear solda? Então, David, caldear ele é um termo que eu vou dizer a você que não é um termo técnico, né? O termo técnico seria uma solda autógena. E na verdade é um banho de tocha que a gente dá sobre o material. Uma vez ele foi soldado, né? Ou não, uma vez que você solda sem utilizar o metal de adição, isso é um caldeamento. Você só está praticamente com arco elétrico, né, executando um passe de solda. Ah, Lucas, mas é um passe de solda mesmo sem material de adição? Sim, né? Uma vez que a gente faz esse caldeamento, que a gente está ali somente aquecendo a peça, né, ele já é um passe. Agora você, muitas vezes, Lucas, mas um passe não precisa ser depositado, eu não preciso ganhar volume de material. Às vezes ganha material, volume de material, mesmo sem adicionar vareta. Eu vou dar um exemplo. Se você pegar, por exemplo, uma chapinha de 1 milímetro, 1.5, e você vir com um pulsado nela ali, ó, dependendo das configurações que você joga no pulsado, dependendo das configurações e da espessura do material, vocês vão perceber que o material ele vai ganhar um volumezinho de solda, tanto na face quanto na raiz. Mas, Leandrino, como é que isso acontece se eu não estou adicionando vareta? Quando a gente está soldando o material, eu estou falando isso numa espessura de pequena, eu estou imaginando aqui um inox de 1 milímetro a 1.5. Quando você está utilizando a soldagem autógena num material de pequena espessura, né, o material, a primeira reação dele é contrair, então ele vai fechar. Então, no momento que você entrar em ponto de fusão, o material ele vai fechar e ele, do próprio material, vai criar uma camada. Então, assim, se você conseguir um bom ponto de fusão, você consegue ter esse acabamento tanto na face quanto na raiz, sem colocar um metal de adição. Eu digo isso que eu já fiz isso, até já teve testes de procedimento de soldagem, né, que o cliente chegava e queria, Lucas, eu queria dessa forma. Inclusive em São Paulo, eu estive em São Paulo em junho, na FEMEC, tinha um cliente lá que estava com esse desejo. E aí eu sentei com ele, a gente ajustou os parâmetros de soldagem da máquina e a gente conseguiu fazer um cordãozinho, né, sem metal de adição, não podia ficar abaixo do metal de base e precisava ter uma raiz. E a gente conseguiu. Então, assim, é praticamente isso, né? Caldear, né, um termo que a gente usa, né, quando você dá um passe sem vareta, seja ele com ou sem metal de adição, né? Você dando um passe sem adicionar vareta, né, na nossa solda autógena, ele é um caldeamento, tá? Outra coisa, adaptações, tá? Acontece muito de radiadores chegarem para ser feitos serviços e esses radiadores eles precisarem de adaptações. Landrini, como assim essas adaptações? Às vezes o cara, sei lá, ele quer trocar o lado da caixa, por algum motivo lá o radiador ele não vai poder ficar em determinado sentido. Ele vai querer fazer, sei lá, colocar uns pontos de fixação. Ele quer trocar o lado da boca. Então, esse tipo de manutenção também é bem comum, tá? Para fazer, para quem recupera, né? Quem trabalha com radiador. Ó, alumínio pode soldar caldeando. Dadásio, o caldeamento no alumínio ele não é adequado para determinadas situações, tá? Vou dar um exemplo, por exemplo, você pegar uma chapa, vou dar um exemplo, uma solda autógena, né? Caldeamento no alumínio. Agora eu vou separar o que é caldeamento e o que é soldagem autógena. Porque às vezes você tem uma solda com metal de adição e você vem só caldeando ela, você faz um redesenhado da solda. Ah, eu fiz uma solda, perdi a largura, a altura ali. Aí o cara vai lá, esmerilha onde ficou mais alto, onde está na largura ali fora, ele passa uma lima, ele ajusta ela e depois ele dá um passo caldeando e a solda fica a cor mais linda. Então, isso é possível. Inclusive, eu fiz uma live uma vez falando sobre essa questão de, às vezes, a gente pegar um material muito contaminado, né? Eu já peguei, por exemplo, cárteres, né? Tanques, às vezes que você pega uma peça que... aquelas peças que acabam sujando muito, né? Você desbasta toda aquela área que foi, né, tá sob efeito de corrosão e enche, e mesmo assim ela dá muito poro, dá muita contaminação. Então já peguei muito material desse tipo aí que, tipo assim, no primeiro passo ele acabava rejeitando muito, mesmo fazendo todo o processo de limpeza.
E aí depois eu dava um pause caldeando com o pulsado e ela redesenhava as escamas, e não somente isso, ela reduzia aquelas porosidades que ficavam na face e os pontinhos pretos, né, a contaminação que você acabava encontrando. Então, o caldeamento, eu não estou falando de solda autógena, tá? O caldeamento, nesse caso, ele é muito eficiente, ele ajuda muito, tá? Eu já fiz muitas soldas que, tipo assim, primeiro passo eu digo, não vou entregar isso para o cliente. E aí você dá um passo caldeando com um pulsado e outra, qualquer pulsado? Não, não é qualquer pulsado, tá? Se você não souber trabalhar com pulsado, a solda vai ficar uma droga. Então, dependendo do pulsado, dependendo do procedimento, Lucas, eu não tenho um pulsado na minha máquina, mas eu consigo fazer tipo um pulsado manual, também é possível. Então, assim, dessa forma a gente pode trabalhar no alumínio. Agora, eu pegar, por exemplo, uma chapa de alumínio e querer fazer somente caldeando, ou seja, sem metal de adição, uma solda autógena, isso aí a gente já não indica. Por quê? Porque a solda autógena no alumínio, ela é muito complicada, no sentido de ela vai tender a aparecer muita questão de trinca. Tá? Quem nunca fez um teste aí, por exemplo, num ponto, né, sem material de adição, ou até mesmo um cordãozinho pequeno ali e a solda não trincou. Então, para esses casos a gente já não indica. Seja ela mais fina, seja ela de maior espessura, não é um caso que a gente vai estar indicando, tá? Quando você não tem metal de adição no material. Agora, se você já tem metal de adição, você quer fazer um redesenhamento, né? Quer fazer um cordão agora que não tá bacana, ficar mais bonito, né? E ao mesmo tempo retirar algumas descontinuidades com porosidade ou contaminações, o caldeamento já ajuda muito, tá? Só que assim, ó, também tem um detalhe. Às vezes tem muita gente que faz uma solda boa e quer caldear. E aí é um ponto aqui que eu queria tocar nessa live, bem importante, né? Eu vejo muita gente fazendo soldas de cabeçote e o cara solda e depois caldeia. André, mas você não disse que pode caldear? Inclusive eu já fiz evento mostrando como caldear algumas soldas no cabeçote que fica bacana e tal. Só que eu deixei bem claro quando eu ensinei isso. Olha, pessoal, eu estou ensinando isso aqui para você de repente tirar uma foto, postar, né? Ou um cabeçote que de repente não é tão problema, né? Você, tipo assim, um cabeçote que você soldou rápido e somente aquele, porque o caldeamento quando a gente às vezes faz no cabeçote com pulsado, você faz somente ali nas bordas, né? Tanto por fora do cabeçote como das galerias para dar um charme ali, e é algo muito rápido. Mas tem muitos profissionais que eles vão fazer a solda e aí o que é que faz? Terminou de encher ali o cabeçote, o cara sai dando um banho de tocha no cabeçote inteiro. Landrinho, você indica fazer isso? Eu não indico, tá? Isso aí eu já não indico, pessoal. Por quê? Eu fiz um evento ensinando ao pessoal a como evitar deformações, né, no cabeçote, que você venha deformar ao ponto de você perder esse cabeçote. Acontece muito isso. De profissionais pegar um cabeçote, terminou de soldar, o cabeçote nem empenou tanto. Só que o cara vem dando um banho de tocha ali por completo. Então assim, tem dois agravantes aqui que a gente tem que tocar no assunto. Um é a questão do empenamento, né? Uma vez que você solda um cabeçote desse e caldeia, a tendência é que você passe mais energia. Quanto mais tempo você perde no cabeçote, mais energia de soldagem você está passando para ele. O segundo ponto é com relação à porosidade. Às vezes acontece de você fazer um cordão de solda e ele está no ponto de fusão bacana. Só que depois você foi lá e deu um passo caldeando. E esse passo caldeando, que muitos deles fazem sem pulsado, fazem com a tocha ali, dando um banho de tocha com a corrente constante, esse banho de tocha acaba fazendo com que esse alumínio ele cozinhe demais, ele passa do ponto de fusão. Então não estou falando em redesenhar um cordão, estou falando já no ponto de fusão do material. Então, Lucas, mas eu faço isso e não dá porosidade. Beleza, tem algumas pessoas que já têm prática suficiente para conseguir reduzir isso aí, não conseguir deixar, tipo assim, mesmo caldeando, não caldear ao ponto de ele pipocar, né? Que acontece muito, tem muita gente que quer fazer isso, vê o cara fazendo, aí vai fazer, e aí enche de porosidade. Mas eu não aconselho fazer esse caldeamento sem o pulsado, porque quando a gente faz isso, a gente acaba aquecendo mais ainda esse cabeçote e acaba passando muita energia de soldagem. O caldeamento, eu não aconselho fazer um caldeamento, por exemplo, com um cabeçote. Lucas, mas por exemplo, um radiador, você aconselha fazer um caldeamento? Eu já não vejo nenhum problema,
Porque é um material que ali ele só vai ter a questão da estanqueidade. Você só tem que tomar cuidado para não deixar passar muita energia de soldagem ao ponto de via da porosidade. Uma vez que a gente cozinha demais esse material, a gente passa do ponto de fusão, a tendência é que ele venha da porosidade. Tá? Então, muito cuidado com essa questão do caldeamento. Caldeamento, ele uma vez, ele não sabendo utilizar e dependendo da aplicação, ele não é recomendado. Tá? Então, que fique bem claro isso. Professor, na fabricação de caixas, já cheguei a fazer a solda autógena, porém parei de usar, pois senti mais dificuldade de penetração na solda, que considero importante. Se tratando de radiador, vamos lá, é como eu falei, né? Radiador, principalmente de alumínio, não se trabalha com solda autógena, tá? Existe um risco muito grande de você perder na questão de... O cara pode até, Lucas, mas a gente não faz o pulsado ali, uma solda autógena no inox. Por que é que a gente não faz isso no alumínio? É diferente, o ponto de fusão do inox é o triplo do alumínio. Então a gente tem que ter muito cuidado. Né? E no alumínio tem a questão da transferência de calor, que é muito rápida. A tendência de trinca, né? É muito fácil dar trinca no alumínio. Muito mais fácil do que no inox. Então o inox é um procedimento que a gente usa, mas para alumínio eu não aconselho. E realmente, se você usa, por exemplo, ali ela autógena, dependendo do ponto de fusão, ele não vai dar penetração. Né? Às vezes o cara está com medo ali do material trincar e segura menos, ele não penetra, mas não dá trinca. Mas aí você perde na penetração. Então tem que tomar muito cuidado, eu não aconselho, tá? Soldagem autógena para soldar alumínio. Já vi muita gente soldando também e depois lava a solda espalhando ela, principalmente em rodas. Já vi muita gente soldando e depois leva a solda espalhando ela, principalmente em rodas. Cara, é o caldeamento, né? Eu acho que o caldeamento, a minha preocupação é quando o cara começa a trabalhar com caldeamento e ele pega gosto e ele caldeia tudo. Então, assim, caldear, ela é uma última opção. Eu digo assim, eu sempre digo para os meus funcionários, olha, a gente tem que fazer uma solda para matar de primeira. Agora, Lucas, não ficou bacana por tal motivo. Cara, eu prefiro que você vá lá e ajeite essa solda. Eu não quero entregar solda de baixa, seja com descontinuidade ou seja uma solda feia, mas isso aí eu não quero entregar ao meu cliente. Então, se for necessário desbastar e fazer de novo, mas quando é necessário somente um caldeamento, Lucas, eu fiz a solda todinha. Naquele ponto ali deu um poro. Eu tenho que remover por completo. Às vezes, dependendo da situação, né, dependendo do que você está soldando, tem que remover, porque o poro, uma vez que ele ficou, não é porque você caldeou que ele vai sumir, não. Ele não some, não, viu? Se engana quem acha que ele some, ele vai ficar lá dentro, só que você não deixou ele na superfície. Então, quando se faz isso, né, é mais para evitar, por exemplo, um radiador. O radiador, dependendo do radiador, ele não vai ter uma pressão tão grande ali para você se preocupar, né? Se for uma chapa, por exemplo, 2 milímetros, de 3. Então, você dando um passo ali, caldeando, somente naquela região ali, onde apareceu o poro, né, um pulsado, ou até mesmo um pulsado manual, você pode recuperar também, né? Já vi muita gente recuperar dessa forma. Porém, como eu falei, isso não pode se tornar uma obrigatoriedade. Toda solda a gente tem que caldear, porque isso aí, na verdade, é o plano B, né? O plano B ele nunca é melhor do que o plano A. A gente tem que colocar isso na nossa mente. Qual o tipo de alumínio de radiadores? Cara, o alumínio de radiadores, agora você me pegou para me saber qual é a liga, tá? Eu sei que a gente usa o 4043, agora eu não estou recordando qual a liga que a gente usa no radiador. Eu vou até jogar lá no Google, me forçou até parar e pensar aqui para dar uma olhada aqui no meu material. Porque no dia a dia a gente pega tanto material que às vezes acaba esquecendo, mas eu já vi, né, eu tenho vários materiais de alumínio que a gente normalmente vai lá, eu faço uma comparação, eu estudo qual é a liga do alumínio desses radiadores. É uma liga X, então a gente vai lá, faz a comparação para poder identificar qual o metal de adição a gente vai estar utilizando. Pessoal que acabou de chegar, seja bem-vindo, tá? A gente está falando hoje sobre recuperação em radiadores de alumínio, que é que é algo bem comum nas empresas que trabalham com alumínio. Olha, a escrita é Corade, porém a pronúncia é Corrade. Agora sim, então vou chamar Corrade mesmo. Tem uma história atrás do nome. Em um encontro em alguma live explico. Show de bola. Corrade então vai ser a pronúncia a partir de agora.
tá? Seja bem-vindo, pessoal. Pessoal, além das manutenções, tem a parte de fabricação. Então, fabricação de radiadores, que é algo... Landrine, se eu faço manutenção, eu consigo fabricar um radiador, eu consigo fabricar uma caixa. Se você consegue fabricar uma caixa, você consegue fabricar um radiador. Até porque o radiador, ele é a colmeia, né, que você vai colocar ela com as caixas. Claro, dependendo do radiador, ele tem, né, formatos diferentes, ele tem espessuras diferentes, né? Por exemplo, normalmente os radiadores placa e barra, eles têm espessuras absurdas, né? Que aí o cara diz, Lucas, eu trabalho com radiador, posso trabalhar com a máquina 200 amperes? Depende, né? Porque se você for pegar um placa e barra, ela não vai fazer nem cosquinha, porque um placa e barra, se uma máquina 300 amperes boa, ela já vai sofrer um pouco. Então tem que tomar muito cuidado com a questão dependendo do modelo, né, do radiador, a gente precisa de uma máquina até de maior potência. Mas basicamente o radiador ele é uma peça simples, porém ele tem todo um dimensionamento para uma máquina. Então você não pode fugir do dimensionamento. Então normalmente quando o cliente ele pede para a gente fabricar, a gente pede as medidas, né, às vezes o cliente ele chega até com o radiador já, só eu quero que você fabrique um radiador desse para mim. Como também às vezes ele manda as medidas, né? Você, em cima das medidas você consegue também fabricar um novo, tá? Mas não é uma fabricação tão difícil, tá, pessoal? Tem muita gente, né? Hoje eu falei com o Fernando do Toga Radiadores. Eu disse a ele, cara, pinta lá na live, que é bom que de repente aí você possa até entrar aí, só que ele pegou o Covid e tá meio fraco das pernas, aí eu disse, não, cara, vamos fazer então isso em outro momento. Mas ele hoje trabalha especificamente com a recuperação de radiadores, né? Foi um nicho que ele encontrou, né? A família, isso já vem de família, e ele acaba, né, trabalhando com isso há muito tempo. Outra coisa, radiadores, pode ser soldado somente na TIG? Não, né? Hoje, radiadores, dependendo da espessura e da liga, você pode estar trabalhando tanto com o radiador no processo TIG como no processo MIG. Porém, a MIG, né? A MIG sempre a gente comenta que é um processo onde você vai trazer produtividade, mas você não pode pegar, por exemplo, uma chapinha de 1 mm, 2, até 3 mm você já consegue trabalhar na MIG, mas até 2 mm você já vai sentir um pouco de dificuldade, mesmo você tendo uma máquina com pulsado ou duplo pulsado. Então, até 2 mm é aconselhável trabalhar o quê? Com processo TIG, tá? Você vai ter menos dificuldade na fabricação desse radiador. Porém, acima de 3 milímetros já é possível. Não estou dizendo a vocês que vocês têm que soldar com processo MIG, né? Tem muito radiador de placa e barra soldado na TIG. Mas é possível trabalhar acima de 1/8, numa boa qualidade com processo MIG, utilizando o método pulsado. Então, por exemplo, lá na minha empresa, quando a gente recebe o radiador, né, é preciso, sei lá, fabricar as caixas e soldar na colmeia. Ou é preciso, de repente, fazer uma retirada de uma caixa para fazer uma manutenção e depois fechar. Então, às vezes, esses dias a gente pegou um placa e barra, né, de uma espessurazinha avantajada, e aí ele era soldado na TIG, a gente pegou, fez a montagem e soldou todo na MIG, né, porque isso me dá produtividade, e acaba não precisando de eu pegar minha máquina, né, de 300 amperes ali, trabalhando no limite da máquina, né, e às vezes até você não conseguindo um ponto de penetração tão bom quanto, de repente, a MIG você conseguiria. Então, tanto na MIG quanto na TIG é uma boa solução quanto a soldagem dos radiadores. Pessoal, alguma pergunta? Uma pergunta, tem como soldar antimônio? Ítalo C. Falcão. Ítalo, cara, o antimônio, na verdade, é o Zamac, né? É a liga de Zamac. Então, esses dias a gente recebeu algumas peças lá na empresa, eu falei justamente isso para o cliente. Eu não costumo recuperar a Zamac porque é uma liga que, ela não tem hoje um procedimento de soldagem, a solda elétrica, para fazer esse tipo de recuperação. Essa recuperação ela é feita no método, né, onde você utiliza uma chama, né, oxacetileno, né, e aí você tem que utilizar uma liga de Zamac para fazer a recuperação. É uma liga que não é fácil de encontrar, é um método que eu vou dizer a vocês que às vezes não vale a pena, uma peça que normalmente as peças de Zamac não são peças caras,
Então eu particularmente decidi de não fazer isso lá na minha empresa. Lá na minha empresa eu faço todo tipo de recuperação, né? Seja de latão, bronze, alumínio, ferro fundido, titânio, porque eu sei que vale a pena eu trabalhar com isso. Mas o Zamac até hoje para mim não teve digamos assim, um tipo de serviço que eu disse, não, vale a pena eu comprar algumas varetinhas aqui para mim estar recuperando. Mas que é possível, porém não no método de soldagem a arco elétrico, tá? Existem alguns estudos aí, uma vez eu estava conversando com o Fernando Correia, ele dizendo que tinha uns alunos do Senai que estavam fazendo um trabalho de conclusão de curso deles, e eles estavam fazendo vários testes, parece que já estava bem avançado, e ele dizendo, Lucas, tudo indica que nos próximos anos a gente vai ter soldagem, né, de Zamac através de arco elétrico. Então o negócio parece que eu já vi alguns corpos de prova e parece que o negócio lá está dando bom. Mas até então, cientificamente, a gente não tem nada, né, para estar, digamos assim, não tem nada garantido que a gente pode estar fazendo esse tipo de recuperação, tá, a arco elétrico. E aí, uma vez, pessoal, que a gente selecionou o processo de soldagem, para soldar os radiadores, né, tem todo o cuidado, como qualquer alumínio, né? O processo, seja ele TIG ou seja ele na MIG, a gente tem que ter sempre limpeza, né, em primeiro lugar, né, aquela limpeza eficiente, né? Normalmente a gente faz as limpezas das chapas, né, com escova de bronze, latão ou de inox. Normalmente a gente aconselha fazer a limpeza de inox, elas até duram mais, tá? E aí fazem aquela limpeza não somente com as escovas, né, no método mecânico, como também o químico, que ajuda muito a evitar contaminações. Então, o radiador, quando ele vai ser soldado, primeira coisa, né, é fazer limpeza. Teve até um colega que entrou aí no início aí, dele falando, Landrini, o ruim de soldar o radiador é porque é um material muito contaminado. Cara, eu já peguei muito radiador bom de soldar sem muita contaminação, mas eu já peguei muito radiador também assim que dá muito trabalho, porque você pega um radiador velho, o cara quer recuperar um radiador velho e que está muito sujo de óleo, e que está com vazamento, e aí aquilo lá é dor de cabeça. Então quando você pega um material como esse, muito contaminado, ele realmente vai dar trabalho, né? Mas mesmo ele estando muito contaminado, aí é que você vai ter que redobrar a questão dos cuidados com a limpeza. Então, limpeza química, limpeza mecânica, tudo isso aí ajuda muito para que você tenha uma excelente qualidade, né? O radiador em si, uma vez retirado o problema dele, não é digamos assim, algo muito difícil de fazer. O que me preocupa muito, tá? Já quero deixar bem claro para vocês aqui que um ponto muito preocupante na soldagem de radiador, às vezes, é você pegar um radiador de uma espessura, por exemplo, como placa e barra, né, que ele tem uma espessura meio avantajada, e você pega o cara, às vezes, sem tanta experiência, vai soldar na TIG e o cara dá apenas um passe único com a máquina abaixo de 200 amperes. E aí esse radiador, ele é uma peça que ele precisaria ter uma resistência naquela peça soldada, né, afinal ela foi cortada, e aí você vem com um passe ali só superficial. Então, se ele tem aquela espessura avantajada, é porque a pressão não é baixa. Então, a soldagem radiador, eu sempre indico a turma, né? O pessoal às vezes manda muito foto, vídeo para mim, Lucas, o que é que você acha e tal. E eu vejo muitas soldas, às vezes elas soldas altas, né? Solda muito bonita, né? Brilhosa e tal, escamada. Mas quando você vai olhar, o ponto de fusão não está adequado. Então, me preocupa às vezes isso. Inclusive o nosso amigo do serviço Diego acabou de entrar, né? Ele que é especialista nessa parte de radiador também. Seja bem-vindo, Diego. Se quiser participar da live para estar deixando seus comentários aí, fica à vontade. LCF com Conde Stormfire. Esse também está sempre nas nossas lives. Chegou um mestre no assunto, ó, o nosso amigo Diego. Verdade. Fernando também acabou de chegar. Então, assim, o que me preocupa, inclusive eu já falei até para o Diego também, né, do Serviços Diego, foi uma das coisas que na época, quando a gente começou a trocar uma ideia sobre solda de alumínio, o Diego, ele é um cara que, tipo assim, ele aprendeu a soldagem de alumínio, né, assistindo vídeos, né, no dia a dia, já soldava. Cara curioso e aprende, quem é curioso aprende, independente de estar fazendo curso ou não. E aí, na época, mas mesmo ele tendo uma boa prática, ele sempre perguntava, Landrini, o que é que pode ser melhorado? Né? E uma das coisas que eu dizia para ele era justamente isso.
Não só para ele, muitas pessoas que mandam para mim vídeos e fotos, eu sempre tocava nesse assunto. Eu vi uma solda de boa qualidade, uma solda, né, na mesma largura, escamada, visualmente uma solda bonita, porém eu não sentia confiança que aquela solda estava penetrando. Landrinho, como é que você consegue identificar que a solda não está penetrando se você não está do lado da peça? A gente sabe, com o tempo a gente conhece quando realmente essa solda está uma solda, digamos assim, muito superficial, sem penetração, né? Eu lembro que eu treinava alunos para a Olimpíada e eu via que o cara estava soldando e eu sabia que não estava penetrando. E aí eu, quando parava a solda, eu dizia, me diga uma coisa, penetrou? Ele disse, eu acho que penetrou. Eu digo, como eu acho que penetrou? Você está fazendo não é para penetrar, não? Ele disse, estou, mas eu acho que... Não. Eu sei, eu não estava soldando, mas eu sei que não estava penetrando. Como é que você estava soldando e não sabe que não penetrou? Então a gente entrava na discussão para ele entender realmente quando o material está penetrando. Né? Minha vida toda foi mostrar realmente isso no alumínio. Muita gente solda alumínio e não sabe o ponto de fusão. O ponto de fusão do alumínio ele tem que penetrar, eu estou falando de chapa fina, né? Chapa de 1 milímetro, 2, 3 milímetros, que a gente tem que dar um passe ali. E ele já tem que penetrar, tem que sair a raiz do outro lado, porque senão essa solda ela não vai fazer, não é uma solda resistente. Então a gente tocava muito nesse assunto, né? De deixar aquele cordão um aspecto visual que você tem certeza que aquele material ele penetrou. Se você vê aquele cordão estreito, alto, né? Escamado, bonito, mas que o material ele está estreito ali e alto demais, ó, solda no alumínio, tá? Escuta isso, solda no alumínio. Que você vê aquele cordão estreito, lá acima ali de 2 milímetros, já suspeita que esse material não está penetrando, tá? Já suspeita. Material, soldagem de alumínio ali, você vai trabalhar ali uma média de 1 milímetro, 1,5 milímetros no máximo. Ah, Lucas, então quer dizer que está nessa altura aí, está penetrando? Não, depende da depende do quanto material você também está depositando. Mas o que eu estou dizendo é que se você trabalha mais ou menos nessa média de altura, normalmente ela vai estar penetrando, tá? Você imagina você está depositando ali 2,5, 1/8, e ele está dando 1 milímetro, 1,5, então para onde é que foi esse material? Claro, além de espalhar, ele também vai penetrar. Então, essa questão de você soldar e ter a noção que o material está penetrando, realmente isso é algo que a gente sempre aconselha e às vezes me preocupa, porque às vezes o pessoal pega um material, estou falando material fino, mas às vezes pega um placa e barra, um radiador de maior espessura, e eu vejo aqueles cordões estreitos e altos, que eu sei que aquilo ali não está penetrando. Então aquilo ali provavelmente logo ela vai aparecer uma trinca, ela vai se romper e você não, realmente o cliente vai ficar na mão, tá? Landrini, cara, parabéns por sua disponibilidade em passar tanto conhecimento. Max Rodas BJ, meu irmão, eu agradeço também por você estar aqui com a gente, tá? Se eu estou fazendo essa live aqui é porque tem vocês para estar realmente também nos acompanhando. Eu fico muito feliz em estar realmente levando esse conteúdo aí para muita gente. É uma pena realmente que uma live como essa daqui a gente não consiga ainda chegar para mais gente, porque muita gente merecia estar recebendo esse conteúdo. Eu sei o quanto o Brasil é carente desse tipo de assunto, né? Mas a gente vai trabalhar duro para que a gente possa realmente, cada dia que se passa, né, conseguir chegar a mais pessoas, tá? Através dessa telinha aqui. Coloquei o radiador do meu carro para o cara consertar aqui em minha cidade. Ele colocou, foi Durepox e não soldou. Cara, isso é uma das gambiarras que é mais comuns, né? Não somente em radiador, em cárter, enfim, em tanques. A gente pega cada coisa que... Esses dias teve um funcionário meu, que ele pegou um cabeçote, que o cara empurrou Durepox numa das galerias lá. E o menino, ele foi lá, limpou, fez todo o procedimento. Mesmo assim, aquela cola, ela tem um cheiro muito forte, né? Superbond, Durepox, quando ela entra em ponto de combustão, o cheiro é muito forte. E o menino, ele passou mal, passou o dia vomitando por conta desse cheiro. Claro, né, tem toda a questão de exaustão que eu acho que ali no espaço ali faltou para ajudar, mas quem nunca fez essa experiência, ou que já fez aqui, sabe muito bem com o que eu estou falando. Praticamente aquilo ali, ele toma de conta do cheiro no espaço ali, que é um negócio muito forte. Então, o Durepox é algo que o pessoal acaba colocando e realmente não é uma excelente opção. Aqui, ó. Um bom preparo das peças ajuda demais. Show de bola, Diego. Ó, o Diego colocou aí, um bom preparo das peças ajuda demais. Eu fiz uma live falando, né, esses dias sobre
justamente isso, né? Uma montagem, eu trouxe uma montagem aqui falando sobre essa questão da preparação e montagem de peças de alumínio. Muita gente às vezes não dá, né, a devida atenção que merece o preparo e montagem, né? Seja você fazer o ajuste de todas as peças, a limpeza e a montagem detalhadamente, seja de uma junta de topo, de uma quina, de uma sobreposta. Isso ajuda muito. Eu digo muito ao pessoal, eu posso ter a melhor prática do mundo, mas se você me entrega uma montagem totalmente mal montada, eu não vou fazer uma boa execução. Porque se eu pego uma montagem que é uma junta de quina, e ela tem hora que ela está quina, tem hora que ela está aqui, ó, aresta, tem hora que ela está com abertura de 2 milímetros, como é que eu vou padronizar isso? Então assim, cuidado na montagem, na preparação, como o Diego falou aí, é muito importante para que você consiga um bom acabamento. Às vezes eu vejo que o pessoal quer fazer milagre, quer fazer um bom cordão de acabamento, mas não tem esse acabamento, não tem esse preparo de você pegar um vaso de pressão, de você pegar ali uma estrutura dessa como um radiador e você bater o olho e ela tá todinha montadinha ali, topo. Preparou aqui, é topo, então ela tá topo ali colado, ou então com abertura de 1 milímetro de ponta a ponta. Não é topo não, Lucas, é uma junta sobreposta, você conseguir manter ela todinha fechada de ponta a ponta. Então, essa preparação, tá, ela é algo que ajuda muito. Eu lembro que uma vez um cliente trouxe uma peça pra gente, e a gente fabricou uma peça e levou para a empresa, o dono achou muito massa, não sei o que. Em um outro momento ele quis economizar, fazendo o que? Ele pediu para o funcionário cortar a peça, montar, para mim somente soldar. Só que aí o que acontece? Na época era para soldar o processo TIG, era uma chapa de inox. Eu cortava na guilhotina, montava ela toda cravadinha, coisa mais linda do mundo, no processo TIG, e eu soldava. Então aquilo ali ficava impecável. Só que aí ele trouxe do funcionário, o funcionário cortou do plasma o inox, ele montou com o eletrodo revestido de inox e eu ia soldar na TIG. Quando eu peguei a peça, eu disse ao cliente, eu disse, olha, eu não vou conseguir dar o que eu entreguei na primeira peça. Essa daqui vai ficar bem inferior do que eu entreguei na outra lá. Porque além do corte, né, da montagem do eletrodo revestido, que ele deu os pontos do eletrodo revestido, ela tinha várias aberturas, né? Não tinha canto que estava ali embicada, não, estava desalinhada a chapa. Então assim, eu não tenho como fazer milagre na preparação dos outros. Então isso que o Diego falou é muito importante, a preparação, tá? Vocês têm que dar total atenção no momento de preparação daquela junta. Vou preparar a caixa para fazer a montagem ali na colmeia, ela tem que ser o ponto mais importante. Eu prefiro, às vezes, desmanchar toda a montagem e fazer de novo do que pegar uma estrutura mal montada e soldar. Pode ter certeza. Durepox AC com balanço de onda. Aí já está misturando as coisas, Fernando. Olha, trincas em rodas de alumínio para recuperar a TIG é mais eficaz do que no eletrodo? Com certeza. Cara, eu não indico, na verdade, soldagem em eletrodo revestido no processo para soldagem de alumínio, tá? Isso já é uma dica minha. Landrino, mas tem um fulano lá na minha cidade que ele solda super bem. Ele solda, mas ele nunca vai fazer próximo do que um cara que solda na TIG faz, tá? Soldar, hoje até tem algumas máquinas que tem um pulsado para soldagem de eletrodo com pulso, que já ajuda muito, mas quem nunca tentou soldar com eletrodo no alumínio, se vocês tentarem uma vez, vocês vão ver que é muito complicado de se obter uma boa fusão, uma boa qualidade de soldagem com alumínio no eletrodo. Então, se falou no processo, né, se falou para soldagem, né, pensou em soldar alumínio, vocês pensem nesses dois processos, tá? Processo TIG, MIG. Agora existe um outro processo que está chegando muito forte no mercado, que é a soldagem a laser também, né, que ela não somente é alumínio, como inox, né, galvanizado, latão, entre outras ligas, ela também pode ser soldada. Inclusive, logo a gente vai estar fazendo os vídeos aqui. A empresa H-Soldas, eles estão agora, né, com essa representação, estão com essa máquina, né, vendendo com seus representantes no Brasil, e a gente vai estar divulgando um pouco sobre esse equipamento. Mas é uma tecnologia que vem, né, realmente para
para mudar muita coisa dentro da indústria da soldagem a laser. Dependendo do radiador de óleo, a pressão chega a passar das 140 a 150 libras. Não, se não tiver uma boa penetração, vai ter sim problemas no futuro. Excelente informação, viu, Diego? Diego, que é um cara que diariamente está soldando radiador. E essa informação ela é muito importante. Porque assim, tem muita gente que não tem noção, né, dessa questão da pressão. Acha que um radiador desse aqui, essa solda aqui, ela aguenta. Ela aguenta, mas até quando, né? Até quando e quanto? Então isso aí a gente não pode se confiar em dando só aquele passezinho ali raso, né? E confiar que realmente aquilo ali vai dar tudo certo. A gente tem que ter total ciência que o material ele realmente penetrou e você não vai ter nenhum problema, tá? Obrigado, ferramenta. Vamos lá. Outra coisa, a gente falou sobre a montagem, que inclusive, Diego, você até adiantou, eu tinha falado aqui, eu tinha colocado aqui, até na minha apresentação, falar sobre essa montagem, né? Mas, além da montagem, né, por exemplo, hoje no processo TIG a gente tem funções, né, tanto na MIG quanto na TIG, que ajudam muito para a soldagem, seja de um material de maior espessura ou de menor espessura. Na MIG, né, funções como pulsado e duplo pulsado, e na TIG, né, se você, por exemplo, pega um material de menor espessura, uma função pulsada que acaba ajudando muito, tá? Então, pessoal, esse conteúdo que a gente trouxe hoje, tá, sobre soldagens de radiadores, ele é um conteúdo que eu vou fazer isso na prática, né? Às vezes aqui, a gente falando um pouco, fica difícil da gente mostrar para vocês a informação, né? Até tentei falar aqui sobre radiador, colmeia, caixa e tal, mas a gente vai fazer um conteúdo prático sobre isso, onde a gente vai subir no YouTube. E eu já peço para vocês que ainda não se inscreveram no meu canal, tá? Clicando no link que está na minha bio, vocês poderão se inscrever no meu canal. É lá que a gente vai estar subindo esses conteúdos práticos, tá? Então é um conteúdo que com certeza, para quem trabalha com solda de alumínio e tem realmente assim a dificuldade de como começar, vocês vão tirar todas as dúvidas de vocês. Pô, agora eu tenho uma segurança porque eu vi o Landrini recuperando, mostrando um passo a passo, tá? Tem mais uma pergunta aqui, ó. O Fernando, ele colocou: às vezes nem acredito no tanto de conhecimento que venho adquirindo sobre solda com o Landrini, é algo surreal. Valeu, Fernando. E olha que o Fernando é torneiro, ele vive dizendo para mim que não é soldador. Não, cara, eu sou soldador não, eu sou torneiro. Fernando, eu vou dizer a você, com que você vem estudando o alumínio hoje, que você vem me acompanhando, né? O material que você está pegando do curso, você pode pegar, às vezes, professor, tá? Professor de algumas escolas, eu não vou citar de todas as escolas, porque tem muita escola que tem professor preparado nisso. Mas tem muitos professores que não vão saber sobre alumínio como você hoje sabe, tá? E assim, não é porque o conteúdo que o Lucas Landrini passa é o mais foda. É porque não existe hoje. Se você pegar hoje, por exemplo, em determinadas cidades, o pessoal, muitos nunca ouviram falar sobre solda de alumínio. E tem várias escolas hoje, espalhadas aí pelo Brasil inteiro, que o pessoal solda eletrodo, solda ali de repente o mag, no aço carbono, mas não solda alumínio. Então assim, e se falando de ligas de alumínio, se falando sobre tudo isso que a gente comenta em nossa página aqui, pode ter certeza, se você parar para conversar com um profissional, às vezes você é torneiro, mas você parar com um soldador que solda TIG, você vai ter já mais conhecimento do que esses caras, tá? Porque você está fazendo realmente sua parte, você está buscando conhecimento, você está aqui nas redes sociais. Hoje é muito bom essa forma de aprendizado, né? Antigamente, hoje tem muito conhecimento. Até uma vez um seguidor meu perguntou: Lucas, eu sou soldador, eu sou instrutor de solda, mas, cara, eu queria saber de onde foi que você tirou esse tanto conhecimento na soldagem de alumínio. Cara, o conhecimento ele não bate na gente, a gente tem que ir atrás dele, né? Então, eu leio muito, eu assisto muito, né? Eu faço muito network, né? Eu tenho meus mentores também, que quando eu tenho alguma dúvida eu entro em contato, a gente bate o nosso contato, né? Eu estou sempre buscando materiais novos para me estar estudando,
Tá, eu sei hoje sobre ligas, mas o que existe em tal ponto aqui que eu ainda tenho dificuldade. Então eu vou buscar atrás desse conhecimento. Então, conhecimento sobre solda de alumínio já é difícil, né? Muita coisa que a gente acha também é no inglês, que é um diferencial, tá? Quando eu tinha 16 anos, eu lembro que eu peguei um professor que ele disse: Lucas, se você quer ser um diferencial no mercado, trabalho... Logo quando eu entrei no Senai, eu tinha 16 anos, eu estava fazendo curso técnico em mecânica. Ele disse: entra hoje no curso de inglês, porque eu já perdi muita oportunidade de emprego, né, boa. Na época ele era engenheiro mecânico, esse cara. Já perdi muita oportunidade de emprego boa porque eu não sabia falar inglês. Ele disse que teve uma entrevista de emprego que ele participou, que a mesma entrevista participou uma colega dele, que ele disse Lucas, passava longe de ser melhor do que eu era em sala de aula. Ela era muito inferior. Ele disse: não é me esnobando, mas é porque eu sempre fui um cara da prática, eu sempre fui... E ela foi meio travada. Só que eu perdi uma oportunidade de emprego excelente porque ela falava inglês e eu não. Então, assim, você pode ter certeza que uma vez que você falar inglês, você vai ter um diferencial, vai ser um diferencial pro resto da sua vida. E aquilo naquela época me tocou. Eu disse: cara, eu vou procurar, porque não é porque eu estou fazendo um técnico mecânica, é porque é para minha vida, né? Isso aí, independente da área que eu esteja trabalhando no futuro, né? O inglês ele pode ser um diferencial para minha vida. E eu naquela época eu tinha muita vontade de viajar, de morar em outro país. Até hoje eu ainda tenho minhas loucuras de um dia ir morar fora. Então o inglês ele foi algo que abriu muitas portas para mim. E não somente isso, o próprio conteúdo que eu consigo... por exemplo, eu tenho um handbook da Lincoln aqui, que na época um aluno meu ganhou, e ele nos presenteou lá no Senai, que ele é todo em inglês, e você precisa ver o quanto esse material ele é rico de informação. Então, quando eu tenho alguma dúvida, eu pego ele aqui, eu vou ler. Então, assim, inglês, né, não é questão de... Hoje em dia ele está sendo uma coisa que você precisa realmente ter para que realmente você seja um diferencial no mercado, né? As melhores oportunidades vão sempre para esses profissionais que estão mais preparados, que realmente ele busca não somente ser o técnico mecânico, o técnico ou o soldador. Ele é muito mais do que isso, tá? Então, essa minha dica que eu quero deixar aqui para vocês hoje também. Eu estou muito feliz com o curso e é muito top, e além de tudo ele é ensinando com serviços que são corriqueiros no dia a dia e na prática diária. É algo completamente diferente e top. Valeu, Fernando. Fernando, quando a gente fala que o curso ele é um curso prático, pessoal, como é que é um curso prático se é um curso online? Né? O pessoal tem muita dúvida quanto a isso. Tem muita gente que, eu quero aprender a soldar alumínio. Não, Adelino, eu quero fazer um curso com você. Tá, mas meu curso ele é online. E aí eu explico, mas eles não acreditam. Eles acham que, tipo assim, porque é um curso online, então eu só vou ver teoria. Então, assim, às vezes o cara passou a vida todinha ali querendo aprender a soldar alumínio, assistindo vídeos no YouTube e com informações soltas. Uma pessoa diz que é uma coisa, outra pessoa diz que outra. Por exemplo, sei lá, o cara a solda está contaminando, aí um cara diz que se está contaminando, o problema é o gás, o outro já diz que é o balanço. Ou seja, você não tem uma informação de uma fonte só. E outra, uma informação que seja confiável. Eu vejo, às vezes, sei lá, um canal de um cara que... Não desprezando, mas, sei lá, o cara, de repente, ele tem um canal de serralheria e ele faz num fundo de quintal uma informação ali que, tipo assim, ele aprendeu no dia a dia dele, mas que a gente que entende do processo, a gente sabe que ele está falando porque ele aprendeu daquele jeito, mas aquilo ali é errado. E ele está transferindo aquela informação errada para outra pessoa. Então, assim, se você não tem realmente um foco, ou seja, eu estou aprendendo no YouTube, eu estou buscando informação, mas se você não estiver buscando a informação de uma fonte correta, você acaba se perdendo. E aí você, daqui a pouco, um cara diz que faz de um jeito, o outro faz de outro, mas quem é que está fazendo da forma correta? Então, assim, eu sempre digo, o online ele é bom porque ele não tem barreiras. A grande maioria dos meus alunos, eu não sei nem onde é que eles moram, porque o Brasil inteiro está fazendo curso comigo já. E aí esses cursos, eles quebram essas barreiras, né? A gente não precisa estar, por exemplo, do lado do aluno para me estar ensinando.
O cara tem a máquina dele, ele já solda, ele precisa aprender a ajustar os parâmetros, ele precisa de um professor dizer quando ele está errando, o que é que ele está errando, e a gente faz isso de uma forma, né, que é a distância. Pessoal, a live ela foi mais do que eu imaginava, né? Acabou passando um pouco, mas o conteúdo era esse que eu queria deixar para vocês hoje, tá? Era falar um pouco sobre essa experiência que eu tenho de recuperação de radiador, né? E é um conteúdo que a gente vai compartilhar para mais pessoas. A gente vai trabalhar essa live. Após essa live ela vai ficar salva e a gente já vai repostar ela, tá? Então, quem gostou da live, né, ajuda lá a gente a clicar no gostei, deixando seu like, né, deixa seus comentários. Isso ajuda muito para que realmente essa live ela possa ser mais e mais compartilhadas. Então eu já peço a ajuda para vocês, para quando eu terminar que eu postar, deixa o like, deixa seu comentário, tá? E vamos fazer essa live chegar a mais profissionais que buscam esse conhecimento de soldagem de radiador. A gente vai fazer um conteúdo prático, onde a gente vai estar compartilhando também, mas a teoria, ela nos forma, né? Ela nos dá a base para que realmente a gente faça um bom trabalho na nossa prática, tá? Então, fiquem com Deus. Estou vendo aqui já tem umas pessoas se despedindo. Nosso amigo Diego, Cristiano. Fiquem com Deus, tá? Um abraço a todos e até a próxima.